Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando reconhecemos nossos erros e pedimos perdão, estamos a um passo da salvação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a reconhecer que nós não somos perfeitos, que tudo aquilo que nós temos colhido na nossa vida são os frutos que nós plantamos no passado, que nada que acontece é em vão e que Deus, Ele tem feito falta na nossa vida, isso gera dentro de nós um sentimento de arrependimento. Então eu já não estou mais triste pelo que os outros me fizeram. Eu estou triste pelo que eu fiz. E ao invés de eu reconhecer e tentar reparar as minhas atitudes incorretas, eu vivia buscando uma alternativa. Eu vivia buscando não sentir o peso das minhas próprias escolhas. Mas vai sempre existir um dia ao qual nós vamos ter que passar por isso. O dia do reconhecimento, o dia de ajoelhar e pedir perdão. Não ajoelhar para um homem ou para uma mulher, mas para se ajoelhar para o Senhor. Às vezes a gente acha que a nossa vida, ela depende dos outros e que o amor é algo que nós encontramos com os olhos e que nós possamos abraçar ele. Deus é o amor. E todas as vezes que nós tentamos amar sem Deus, machuca. Porque sem Deus não existe o perdão. Sem Deus não existe a compreensão. Sem Deus não existe a sabedoria. E não é à toa que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola? A tola põe a culpa nos outros. Sempre é a culpa de alguém. É o seu passado, é a sua origem, é a cor da sua pele, é o tipo do corpo, é isso, é aquilo. A sábia não. A sábia, ela assume a responsabilidade e pede a Deus instrução para que ela possa fazer as coisas darem certo e serem diferentes. Porque ela é uma mulher melhor? Não. Porque o final disso, Deus vai ser glorificado. E assim, Deus, ele tem escolhido as pessoas. E talvez você se olhe e não se sinta importante para Deus, achando que o seu chamado não significa nada. Como nós podemos medir o peso da nossa história? Ninguém pode. Mas uma coisa é fato. Todas as pessoas, independente de quem sejam, elas vão precisar se arrepender e pedir perdão, porque sem isso não existe reconciliação com Deus. E nós precisamos nos reconciliar para que o Senhor, ele possa viver conosco, porque sem isso, a única coisa que acontece na nossa vida é tribulação e destruição. E talvez essa seja a sua vida hoje. Uma vida destruída, uma vida em ruínas, uma vida onde você olha e já não encontra mais prazer e não encontra nada de bom. Tem vontade de estar com Deus, mas tem tanta mágoa e tanta sujeira dentro de você que você acha impossível. Porque é mais fácil culpar os outros que colocar a culpa em nós mesmos. Na Bíblia tem um livro que chama Neemias. E é importante a gente saber quem era Neemias. Neemias era um copeiro, que ele servia vinho ao rei da Pérsia. E um dia, quando seu irmão voltou, após o cativeiro na Babilônia, ele contou para ele como estava a cidade. E a cidade estava destruída. E ao ouvir aquilo, ele se entristeceu e se compadeceu. E a partir daquele momento, os teus pensamentos começaram a ficar presos naquele lugar. E ele entrou numa atitude que é a que todo mundo deveria ter, que é a qual? Entrar em oração.
Ele poderia ficar ali reclamando e dizendo para as pessoas tudo aquilo, mas ele preferiu conversar com Deus. E quando ele foi conversar com Deus, ele percebeu uma coisa, que tudo aquilo que estava acontecendo era culpa deles. Eles não poderiam culpar ninguém. A culpa não é de quem tinha conquistado a cidade. A culpa era de quem tinha tirado Deus como protetor daquela cidade. O resto é consequência. Então, se a gente vai lá em Neemias 1, versículos 6 e 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio do teu servo Moisés. Aqui vem a primeira pergunta. Quem era Neemias na fila do pão para estar orando por Israel? Sabe quem que ele era? O homem que Deus escolheu. Segundo os homens, o copeiro. Segundo a Deus, a pessoa que ia reconstruir as muralhas de Jerusalém. E aí? Como que nós podemos medir o chamado de uma pessoa? É olhando a profissão dela nesse mundo? Ou é olhando depois qual vai ser o resultado da vida dela? Deus tem colocado coisas no seu coração e você às vezes nem entende. Você nem sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque você não se sente capaz, não se sente preparado. Você acha que ele se sentia? Agora vamos olhar a oração que ele fez ao Senhor. Olhe para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite. Então Neemias tinha uma postura de oração e ele queria chamar a atenção de Deus. E por isso ele orava o tempo todo. Nós fazemos isso hoje em dia, quando nós conversamos com Deus durante o dia. Nós terminamos os versículos, lemos a Bíblia, ouvimos louvores e, apesar da palavra ela ter terminado, entre aspas, e o nosso dia ter começado, aquelas palavras elas permanecem em nós. Jesus permanece contando as coisas que ele fez, nós continuamos visualizando as coisas que estão acontecendo, às vezes recebemos uma revelação das coisas que nós passamos e assim nós vamos entendendo a nossa vida e aquele fardo pesado, ele vai saindo de dentro de nós. Mas tudo isso por quê? Porque um dia nós nos arrependemos. Porque enquanto nós não nos arrependemos, nós não sentimos vontade de orar e nem de conversar com Deus. É a mesma coisa que Adão fez, quando ele ouviu os passos de Deus, sabendo que eles tinham cometido um pecado. Eles se esconderam de Deus. E a justificativa? Porque estamos nus. Esse não era o motivo real. Então nós temos que tomar muito cuidado que sempre as pessoas elas colocam a culpa numa coisa que é possível, onde todo mundo pode aceitar para não revelar exatamente aquilo que está dentro do coração. Você acha que ele iria dizer, nós estamos escondidos porque nós comemos a árvore que o Senhor disse que não, o fruto da árvore que o Senhor disse que não deveria? Não, estamos pelados. É mais fácil culpar alguma coisa. E nós falamos sobre esse dia sobre isso. Colocar a culpa em alguém não adianta nada, não resolve nada. E talvez seja essa a razão da tua vida estar estacionada no mesmo lugar desde que você nasceu. Porque sempre é a culpa de alguém numa vida que ela é sua. Então Neemias conversava com Deus dia e noite. Só que ele pedia coisas para ele? Não, ele estava falando sobre o povo, sobre os servos. Quando você ora, você pede o que para quem? É a favor das pessoas ou é a favor só de você? Nós percebemos que Deus está conosco quando nós começamos a orar no plural. Por que Jesus ensinou quando pediram, Senhor, nos ensina a orar, Pai Nosso, oração plural. Então Deus, ele sempre vai ver o bem-estar de todos, dos servos, dos povos, dos filhos, das pessoas que o amam acima de todas as coisas. Então Neemias começou a orar por todas as pessoas, o copeiro.
e você às vezes se define que não é digno nem capaz. Mas Deus, ele olha a intenção das pessoas. E quanto maior for a nossa intenção, para que a glória de Deus ela possa ser manifesta na vida de outras, mais poder e mais significado vai ter na nossa vida. Porque talvez você olhe um padre e um pastor e ache que ele é um vocacionado. Vocação é quando Deus chama e não quando eu escolho. Porque aqueles que Deus chama, ele capacita. E se eu preciso passar por um curso ou pela doutrinação humana, alguma coisa tem de errado. Porque essa era a escola dos fariseus. Todos seguiam o mesmo percurso. E Jesus, o filho do carpinteiro, é a escola do Espírito Santo, ao qual Deus colocou tudo que ele precisava saber dentro dele e dentro de outras pessoas, porque Deus, ele é assim. Ele sempre vai capacitar as pessoas que ele chama. E ele começou a sua oração fazendo um reconhecimento. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. A nossa oração de reconciliação precisa ser com uma confissão de culpa. Não adianta a gente achar que Deus entende, que Deus sabe, que Deus é. Ele sabe, mas você precisa reconhecer a gravidade das coisas que você fez. Porque não adianta nada a gente ficar orando para Deus sem reconhecer. Ai, Senhor, muda o coração do meu marido. Ai, muda o meu filho, que ele é um Zé Droguinha. Ai, muda não sei o quê. Ai, muda não sei não. Não tem nada de errado você querer o bem das pessoas. Mas antes de querer o bem dos outros, expulsa o mal que está na tua vida. Porque talvez o teu comportamento tenha influenciado o comportamento de outras pessoas. Esse é o ponto que às vezes a gente nunca quer enxergar. Que eu gatilho o pior nas pessoas. Porque a mulher sábia edifica o lar e à toa gatilha o marido, gatilha os filhos, gatilha todo mundo. E eu não estou jogando a responsabilidade de uma relação somente na mulher, porque sabedoria vem de Deus. E ambas as pessoas têm que ter Deus. Se o teu marido não tem ao Senhor ou tua mulher não tem ao Senhor, a culpa é sua. Porque nós devemos escolher pessoas que creem nas mesmas coisas que nós. Jesus precisa ser o pilar dessa casa, a sustentação dessa relação, porque senão o diabo vai entrar ali dentro e vai colocar todo tipo de sentimento e todo tipo de coisa dentro daquele lar. E depois não adianta ficar reclamando para os outros, achando que a culpa é de quem? A culpa é sua, a culpa é minha. Então ele começou dizendo: Senhor, eu confesso, eu reconheço. Confessar é reconhecer que nós pecamos. Não apenas eu, mas todo o povo. Todo o povo. Ninguém aqui merece nada. Nada. Os meus antepassados e eu temos pecado. Os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Então, além de eu reconhecer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dizer para Deus também mais uma coisa. Eu errei, mas eu não vou mais errar, porque agora eu vou obedecer. Então aquilo que Deus tem colocado dentro do teu coração não é uma coisa que você se pergunta se você quer que faz. Você vai e faz. Ai, mas o que a pessoa vai pensar se eu pedir perdão? Quando nós pedimos perdão, nós não queremos que a pessoa ela volte para a nossa vida. Nós queremos que ela saia da nossa vida. Se a pessoa voltar e reconhecer também, confessar, legal. E Cristo tem que estar no comportamento dos dois. Porque o perdão sem Deus é você pedir uma pessoa para ela ficar te alfinetando o tempo todo, jogando as coisas na tua cara o tempo todo, pensando que você não vai mudar o tempo todo. Faz 10, 15 anos que uma coisa aconteceu e a pessoa ainda continua falando daquilo. Você sabe por quê? Porque aquele que não tem Deus não cresce, então ela está presa lá atrás. Enquanto você já caminhou e já seguiu, ela ficou lá presa. Tem gente que está presa na infância, reclamando das mesmas coisas que acontecia lá no passado. A pessoa tem 30, 40 anos reclamando de uma coisa dos 10. Essas coisas já nem existem mais. Nem as roupas que nós vestíamos no passado, elas servem mais. E assim precisa ser a nossa vida. Sempre um renovo, sempre uma renovação. Então Neemias ele fez o que podia fazer, reconhecer e saber a razão.
por não ter obedecido os mandamentos de Deus, eles tinham pecado, é meio óbvio as coisas. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos a reconhecer. E por que ele fez essa oração desse jeito? Porque ele sabia que se eles ficassem em paz com o Senhor, Deus ia restituir as coisas na vida deles. Sabe quanto tempo levou para Deus ouvir a oração de Neemias? 4 meses. 4 meses ele estava conversando com o rei que ele servia, e o rei notou que ele estava triste. E perguntou para ele: por que você está triste, Neemias? Neemias orou, pensou e respondeu ao rei: porque a cidade onde os meus antepassados eles estão enterrados, elas estão em ruínas. E eu conversei com Deus e Deus disse que ia me ajudar. E o rei ajudou ele. E o rei respondeu à oração. Então qual era a chance disso dar certo? Dessa forma: sem Deus nenhuma, com Deus 100%. Então não adianta você querer ficar sabendo como vai ser, no tempo que vai ser. Não é porque você acabou de ajoelhar que você já quer abrir o olho, o milagre vai estar ali pulando na tua cara, nem nada. Eu tenho certeza que durante esses 4 meses ele continuou orando, buscando, perguntando e questionando. Porque crente de verdade não desiste na primeira oração. Não desiste no primeiro não. Não para de tentar, não para de louvar, não para. É tentador quando acontece algo que nós esperamos, que nós nos sentimos mais felizes do que nos dias que não acontecem nada. Mas nós não podemos ser assim. Nós devemos nos sentir felizes todos os dias, independente do que acontece. Porque todos os dias nós podemos estar na presença de Deus. Todos os dias nós podemos estar servindo ao Senhor. Todos os dias a nossa vida, ela pode ter algum tipo de utilidade. Então a história de Neemias, assim como a história de Jesus, diz para que você não fique olhando a tua origem nessa vida, porque o teu chamado não está ligado a nada desse mundo. O teu chamado está ligado à obediência ao Senhor. E se você sente que a tua vida está como essas muralhas destruídas, Deus ele pode fazer uma grande obra dentro de você, mas precisa passar pelo reconhecimento e precisa também passar pela obediência. Se a gente continua lá em João 1, versículo 8 e 10 a 10, a palavra do Senhor ela diz assim: se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Então essa mensagem que nos disse foi o apóstolo João. E João, ele andou com Jesus, ele entendia os pensamentos de Jesus. Segundo ele mesmo, o apóstolo mais amado por Jesus. E ele também sabia sobre o mal que era o pecado na vida de uma pessoa e o quanto isso cegava as pessoas, o quanto isso afastava Deus das pessoas. Porque enquanto eu quero manter a escuridão na minha vida, não adianta eu clamar a Deus, porque o Senhor é a luz e a escuridão ela deixaria de existir. E Deus respeita as nossas escolhas e a nossa opinião. Se dizemos que não temos pecados, estamos enganados. Você é pecador? Eu no começo, eu tinha uma dificuldade de enxergar isso em mim, porque eu sempre me achava melhor. Por quê? Porque eu comparava a minha vida com de outras pessoas. E tinha pessoas que tinham uma vida muito mais desgraçada que a minha. Nossa, mas o extremo das coisas que eu fazia, perto do que eles faziam, eu era um santo. Mas eu sou pecador. Independente do que eu faço, todos os dias eu preciso de Jesus para limpar os meus pecados, para que Jesus ele possa conduzir os meus pensamentos, para que eu não possa viver uma vida da forma que eu vivia antes. Porque se hoje eu vivo diferente é porque Cristo vive em mim e não porque eu me tornei uma pessoa melhor. Porque se Cristo sair do meu comportamento, eu me torno como todo mundo se torna. E esse reconhecer ao pecado, assim como Neemias fez, assim como eu fiz, é a base de tudo. Você se reconhece pecador? Você tem alguma coisa para confessar para Deus?
Porque se nós não nos reconhecemos pecador, o que a palavra diz? Não há verdade em nós. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu reconheci, Senhor, eu sou um pecador. Eu tenho muitos erros na minha vida. Eu minto, eu engano, eu manipulo. Eu faço coisas que eu sei que depois eu me arrependo, que eu não gostaria de fazer. O que é a segunda parte? Mas se confessamos os nossos pecados a quem? A Deus. Para quem? Para Deus. Ah, mas eu preciso ir na igreja confessar? Não, você precisa confessar para Deus. E se você estiver conversando com alguém que seja servo do Senhor, que esteja tomado pelo Espírito Santo, e naquele momento você sentir a necessidade de confessar, normal. Mas não existe uma obrigatoriedade de você precisar procurar um sacerdote ou qualquer tipo de coisa, como se a confissão fosse válida apenas disso. Porque se eu colocar uma pessoa entre Deus e o perdão, isso é seita. Isso é seita. Isso você não aceita, viu? Porque não precisa ser assim. Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. E o que é correto para Deus? Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. O que faz nós fazermos maldade? O pecado. Quem limpa o pecado de nós? Jesus. Então, para Deus, o que é o correto? Perdoar. A partir do momento que você escolhe não perdoar, que você escolhe condenar, acabou. Você vai continuar com toda a maldade dentro do teu coração, porque você não está pronto para ser limpo. Porque perdoar justamente é isso, é limpar, é esquecer, é deixar para lá, é passar, entendeu? E não adianta a gente querer achar que não, mas porque deixa que Deus ele vai castigar cada um. Assim como nós somos castigados quando nós vivemos longe dele. Você vai falar que a tua vida hoje é uma bênção de Deus ou está uma desgraça? Graça, favor imerecido, desgraça. Aonde tinha muita desgraça, a graça abundou. Então, aonde tem muita necessidade, aonde tem muitas pessoas reconhecendo o seu pecado, confessando a sua culpa para Deus, a graça ela é derramada abundantemente, porque a misericórdia de Deus é tamanha. O amor de Deus é tamanho. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso. E aí, você tem pecado? Todos os dias? Porque na palavra fala que o que menos peca, peca pelo menos 7 vezes por dia. Por isso, todos os dias, o que nós oramos bem no comecinho? É pedindo perdão para Deus. Para nos livrar do mal. E que é o mal? É o pecado. Para que nós possamos entender aonde estão as nossas brechas, quais são os nossos gatilhos emocionais, quais são as coisas que nós acreditamos que nós precisamos ter. Porque tudo aquilo que eu acho que eu preciso ter, se o diabo responder como se fosse uma oração, eu acredito que é de Deus. E é uma porta aberta para ele entrar dentro da minha vida e destruir tudo. Assim como Sansão e Dalila. E aí, o que aconteceu? Ele encontrou o amor? Não, encontrou a ruína. Salomão, quantas mulheres não teve com toda a sabedoria? Mas a partir do momento que ele fez aquilo que era diferente do que Deus ensinava, começou a encontrar mulheres de outros povos que fizeram ele adorar os outros deuses. Ele jogou fora a salvação dele. E é isso que você quer da tua vida? Depois que você se arrependeu e se reconheceu, jogar a tua salvação fora? Então, se for para se relacionar, que sejam com pessoas que passaram pelo mesmo processo que você. Por isso nós aceitamos que nós temos pecados e Deus não é um mentiroso. Porque se eu continuo vivendo assim, o que a palavra diz? A sua mensagem não está em nós. E eu me afasto disso, porque eu sei aonde isso vai parar. E não é um lugar bom. Você acha que as pessoas elas se drogam? Você acha que as pessoas elas vivem essa vida com imoralidade? Vive essa vida com ostentação? Por quê? Porque quando a gente não tem nada dentro de nós, a gente tem que tentar mostrar o que tem fora. Mas quando deita na cama à noite, quando volta para casa, existem momentos que, Nossa Senhora, é impossível a gente olhar no espelho e se sentir tão grande quando a gente tenta passar. Porque a gente se sente pequeno demais. A
Parece que sem a aprovação das pessoas a nossa vida ela não tem sentido. Ai, porque eu não tenho ninguém. Ai, porque eu isso. Ai, eu aquilo. Isso é a falta de Deus. Quando Deus está dentro de nós, nós não pensamos dessa forma. Então, o convite de hoje é o arrependimento. A olhar a minha culpa, a olhar o resultado, a olhar onde eu estou e dizer, bom, eu cheguei até aqui com as minhas próprias mãos. Se a tola destruiu a casa, ela está destruída e não há o que fazer, ou o tolo. E amém, louvado seja o Senhor, porque hoje Ele me deu uma oportunidade de eu reconhecer e mudar, e daqui para frente fazer tudo diferente. Quando reconhecemos nossos erros e pedimos perdão, estamos a um passo da salvação. E quando nós fazemos isso, nós nos reconciliamos com Jesus Cristo. E assim a salvação entra na nossa casa, porque nós admitimos que nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida, para que as coisas elas possam dar certo, não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor possa fazer você se lembrar de tudo que você fez e pedir perdão e se arrepender. Não faz mal nenhum a gente entender quem nós somos. Não faz mal nenhum reconhecer a maldade que está em nós. Para de mentir, para de fazer fofoca, para de fazer intriga. Aprende a ficar quieto um pouco. Para de gatilhar se você sabe que aquilo machuca ou incomoda uma pessoa. Para que você vai ficar fazendo isso? Esse é o Jesus que está na tua vida? Você consegue imaginar Jesus fazendo essas coisas? Porque se você sente prazer enquanto alguém está se sentindo mal, isso não faz parte de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.